Olá, pessoal. Hoje, 30 de outubro de 2025, o Rio de Janeiro ele registra a operação policial mais letal da história do país, com pelo menos 121 mortos após ações nos complexos do Alemão e também da Penha contra o Comando Vermelho. A dimensão humana, jurídica e política do caso exige uma análise serena. Segurança pública eficaz não pode normalizar estados de exceção. Não podem. O que aconteceu? Então, vamos aos fatos verificados até o presente momento. Segundo balanços divulgados até então, entre ontem e hoje, são 121 mortos confirmados. 4 destes eram policiais, 2 civis e 2 policiais militares. Há prisões, apreensões de armas e também de drogas. Moradores organizaram retiradas de corpos, expuseram estes corpos, corpos de dezenas de pessoas, corpos nas ruas, uma cena que correu o mundo e familiares se aglomeraram pelas ruas, também foram em frente ao IML em busca de esclarecimentos, de identificação de parentes. E diante disso tudo, há algo que nos vem a resposta. Qual foi a resposta do poder público? O que o poder público disse depois disso tudo? Bem, o governo federal e também o governo do estado do Rio de Janeiro anunciaram a criação de um escritório emergencial para coordenar ações contra o crime organizado, prometendo integração. Veja bem, integração entre as forças estaduais e também federais para acelerar as perícias e medidas para descapitalizar as organizações criminosas. Também houve o detalhamento de alguns arranjos, os arranjos para a operacionalização disso. Objetivos foram descritos, objetivos, diretrizes, reiterando o combate ao crime sem colocar os inocentes em riscos. Ou seja, não vamos deixar de combater, mas vamos proteger os cidadãos. A primeira ação anunciada foi o envio de peritos da Polícia Federal para reforçar as perícias que estão acontecendo no Rio de Janeiro. E nos perguntamos novamente o que está em disputa. Houve algumas alegações e nós temos que ter cautela. Como povo, temos que ter cautela. Há relatos divergentes sobre condutas durante a operação. Veja bem, eu falei, há relatos divergentes. De um lado, as autoridades estaduais defendem o sucesso, o êxito, a boa ação e negam que houve irregularidades durante a operação. Porém, de outro lado, defensores públicos, familiares, moradores, entidades denunciam possíveis abusos, inclusive a própria imprensa denunciou abusos e pedem investigação mais contundente. Circula a alegação de que houve manipulação de cena, remoção de roupas e também alguns sinais de torturas, ponto que carece de uma conclusão pericial e não podemos tomar lado neste momento. A postura responsável é exigir investigação. Essa é a postura que nós devemos de ter. E exigir uma exigência de investigação técnica e transparente antes de dar qualquer juízo definitivo a respeito do caso. E quais são os parâmetros legais que nós devemos de adotar neste momento? Pessoal,
em um Estado democrático de direito, operações dessa natureza, dessa magnitude, deve observar alguns parâmetros, os parâmetros constitucionais. Por exemplo, planejamento, redução ao máximo a danos a civis, controle externos das atividades policial, uma boa perícia, uma cadeia de custódia e publicidade dos dados. Esses princípios são norteadores. Esses princípios não são apenas normativos, mas são prudência, prudenciais. Fortalecem a democracia, a legitimidade do uso da força e também imunizam as investigações contra fraudes e também contra as contaminações futuras. Aqui não se afirma conduta específica, aponta-se exigências gerais aplicadas a qualquer operação de qualquer envergadura. Não estamos aqui defendendo um lado nem o outro, mas sim o rigor da lei. Não depende de um fato novo hoje para isso ser dimensionado. E, para dimensionar melhor o episódio, supera, pessoal, a letalidade do Jacarezinho em 2021, com 28 mortos. E também é um massacre do Carandiru em 1992, com 111 mortos. A comparação aqui não é igualar os contextos prisional versus contexto operacional em uma área urbana, mas ilustrar a escala do que ocorreu no Rio de Janeiro essa semana. Foi algo muito grande. E agora, o que importa? Bem, 3 critérios objetivos para os próximos dias. E nós já falamos deles, mas vamos de novo. Primeiro, transparência. A divulgação dos dados periciais, a publicidade desses dados são fatos que devem ser trazidos ao público. Os dados dos feridos, as apreensões, os resultados dos laudos, da perícia. Então, a própria perícia sendo célere, ela vai trazer para nós uma garantia de que é o Estado democrático de direito que está agindo. Deve-se haver também essa integração entre os poderes para lutar contra o crime organizado. Esse escritório é um meio de que essa coordenação ela realmente seja feita, que as metas possam ser cumpridas e a redução da letalidade ela aconteça, e principalmente desarticular as finanças do crime organizado e proteger a população. A pergunta central é política e constitucional. E é a seguinte: como enfrentar o crime organizado sem normalizar a exceção? Essa é a pergunta que deve ser respondida, e a resposta não vai caber em um slogan. Ela requer perícia qualificada, coordenação dos poderes estaduais, municipais, federais e a articulação da das contas públicas e também das finanças para se investir. A legitimidade democrática depende de como o poder público apresenta para a sociedade os seus resultados e do quanto pode proteger vidas neste processo. Que o combate à criminalidade aconteça. Obrigado.